Então, queridos, nós vamos iniciar hoje capítulo 2 do nosso livro aí, Visão e Prática dos Pequenos Grupos. Capítulo 2, página 25. Capítulo 2, página 25. Agora a gente já vai entrar numa parte mais propriamente falando aqui do G-Cells, e a gente vai começar a listar a presença aqui dos irmãos que estão participando da aula, né? Porque essa escola de líderes, ela vai um pouquinho mais comprometida do que a EBD, né? Que a gente vai registrar, né, o nome de todos os alunos que estão presentes, e ao final, né, do nosso módulo 1 aqui, os alunos que tiverem pelo menos 70% de participação nas aulas, eles vão receber o diploma, né, de certificado do módulo 1 do G-Cell. E os irmãos que não participarem de pelo menos 70% das aulas não vão poder receber o certificado, tá? Então, já é um alerta para o pessoal aí, para evitar faltar, né, o máximo que puder. Para ficar bem claro, né, de cada 10 aulas você pode faltar 3. Faltou mais que isso, você já perde o diploma, né? Então, serão aí em torno de 15 ou 16 aulas, se não me engano, deixa eu conferir aqui. Então, você sabe mais ou menos aí quanto que você pode faltar e quanto que você não pode faltar, né? Faltar demais, vai ficar sem diploma, né? Então, são aí, vai dar mais ou menos aí entre 13 a 14 aulas aí do nosso módulo 1 sobre G-Cell, tá bom? Então, vamos lá. 2 paradigmas. Hoje vamos falar um pouco sobre a diferença de 2 paradigmas que estão escritos na Bíblia e que as igrejas em geral costumam praticar. O que é um paradigma, né? Paradigma é um modelo, é uma referência. Paradigma é uma maneira de se fazer as coisas que a gente acostuma fazer daquele modo, daquela forma, e aquilo vai sendo passado de geração para geração, de pessoa para pessoa, família para família, e chega uma hora que aquilo ali se torna um hábito tão arraigado que você nem sabe fazer de outra forma, né? Eu não sei, vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Bem simples. Quem aqui na hora de almoçar coloca o feijão primeiro? Levanta a mão, antes do arroz. Quem aqui coloca o feijão no prato antes do arroz? Levanta a mão. Ninguém? Quem coloca o arroz primeiro e o feijão depois? Levanta a mão. Você vai ver que tem família que todo mundo daquela família bota o feijão primeiro por baixo, depois bota o arroz por cima. E tem gente que de outras famílias que sempre bota o arroz primeiro e bota o feijão por cima. Você vai ver que cada família, né, tem o seu costume. E aquilo ali se torna um modelo, se torna um paradigma. Ou seja, a pessoa quando vai para outro lugar e vê outra pessoa de outra família fazendo diferente, acha estranho, né? Porque se tornou um paradigma, um modelo seu que você segue e que você não sabe fazer diferente. Todo dia você faz daquele jeito, é ou não é? Todo dia não faz igual? Sim ou não? Quem é que toma café com açúcar? Quase todo mundo, né? Quem é que toma café sem açúcar? Tem gente que toma café sem açúcar, né? Se ele for na casa dos outros e acha que tiver lá o café com açúcar, já vai achar estranho, né? Ou se o que toma com açúcar vai chegar na casa do que toma sem açúcar, vai achar estranho, vai? Porque o modelo, você criou aquele modelo, aquele paradigma ali, e você não consegue fazer diferente. Estou falando de coisas básicas, mas as coisas até mais complexas, a gente vai criando modelos, a gente vai criando paradigmas, e que a gente às vezes não consegue sair daquilo. Você, né, se fixa naquilo ali, e aí você não sai daquilo, você fica preso àquilo ali. Tem uma historinha bem interessante, eu acho que eu nunca contei aqui, tem um outro livro que a gente vai estudar na Escola de Líderes, e conta que uma moça se casou, recém-casada, né?
e ela foi fazer, depois de algumas semanas, uma receita que ela aprendeu com a mãe dela, e ela pegou lá um pedaço de carne para assar, e ela cortou a ponta do pedaço de carne e cortou o outro lado também, as duas pontas, de um lado e do outro ela cortou e tirou, e não assou aquele pedaço junto com o restante da carne. E aí o esposo dela, primeira vez estava vendo ela fazer aquilo, e perguntou, né: amor, por que você tirou as duas pontas do pedaço, né, da posta lá de carne, e assou só o que estava no meio? E ela falou assim: eu não sei dizer por quê, eu sei que eu aprendi assim com a minha mãe, e assim eu faço desde sempre, né? E ele ficou intrigado com aquilo, né? Porque ele achou estranho, ele nunca tinha visto isso na casa dele, né? E ele falou assim: eu achei estranho aquilo. E aí falou: vamos perguntar para sua mãe então. Aí num dia que eles foram almoçar na casa da mãe, eles foram perguntar para a mãe: ô sogra, me explica uma coisa, fulano foi fazer a receita, né, que a senhora ensinou para ela lá, esse dia lá em casa, e ela pegou a posta de carne lá, e ela arrancou um pedaço da ponta, arrancou um pedaço da outra ponta, e assou só ao meio. Tem alguma explicação? Queria entender. Ela falou assim: olha, eu também não sei porquê, eu sei que eu aprendi assim com a minha mãe, e assim eu faço desde sempre, e aí ensinei minha filha a fazer assim, e eu não sei dizer. Eu falei: então tá bom, vamos perguntar para a avó, né? Então, aí foram perguntar para a avó, e aí marcaram um dia, foram visitar a avó. Quando chegaram na casa da avó, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco foram perguntar a história da posta de carne, e perguntaram: vó, explica uma coisa, né? Minha esposa foi fazer uma carne lá em casa, arrancou um pedaço, arrancou outro pedaço, assou só o meio, eu não entendi. Perguntei para minha sogra, ela falou que também não sabia por quê, porque a senhora ensinou assim. Então, qual que é o motivo? Aí a avó começou a dar risada, né? A avó começou a dar risada, falou assim: ó, meu filho, não tem nada a ver isso aí. Eu só fazia isso porque eu tinha uma assadeira lá em casa que era pequena, e a posta de carne não cabia na assadeira, então eu sempre cortava uma ponta de um lado, outra ponta do outro, e assava só o meio, porque a minha assadeira era pequena, não dava para colocar a posta de carne inteira. A filha viu ela fazendo assim, né? Chegou em casa, né? Quando casou, foi fazer assim. Aí a filha dela também viu, a neta viu ela fazer assim, também fazia assim, mas elas tinham às vezes uma assadeira maior, mas não botava a posta inteira, porque viu a avó fazendo com metade, né, da carne ali. Ou seja, todas elas aprenderam vendo alguém fazer alguma coisa, não sabia por quê, mas estava fazendo aquilo que não sabia por quê. E lá na frente, quando se perguntaram: por que você faz isso? Ninguém sabia dizer por que fazia aquilo, mas fazia. Criou um paradigma, criou um modelo, e todo mundo estava seguindo aquele modelo, mas ninguém sabia dizer por quê. Entende o que é isso? Então, a Bíblia está cheia de paradigmas. Alguns paradigmas são certos, outros paradigmas são errados, né? E a gente tem que saber diferenciar um do outro. E hoje a igreja também é assim, né? Na igreja tem várias coisas que a gente faz que a gente nem sabe o que está fazendo, mas faz. Por quê? Porque o pastor tal fazia, daí você vai e faz também, daí o outro vai e faz também. Mas talvez o pastor tal sabia porque estava fazendo, você às vezes não sabe, mas você continua fazendo, porque pegou o jeito ali e vai indo. E nem tudo que a gente faz tem um porquê ser feito. Às vezes era uma mania daquela pessoa e você está copiando a mania dele, né? Ou dela. E aí a gente tem que ir modelando isso, né? E fazendo com que isso fique melhor, tá? Então a lição hoje vai falar sobre dois paradigmas: o paradigma do fazer e o paradigma do gerar, tá? Fazer e gerar, duas coisas que são bastante distintas. Nossa visão classifica as igrejas da seguinte forma: igrejas de programas ou igrejas em pequenos grupos. Então diga comigo: igreja de programas, ou igrejas em pequenos grupos. Então, o livro aqui vai fazer uma distinção entre esses dois modelos de igreja. Uma igreja de programas, está focada em programas, atividades, e uma igreja focada em pequenos grupos. Qual é a diferença desses dois modelos? Tá? A igreja que é focada em programas, o propósito dela é fazer algo, realizar atividades, promover eventos e programações.
Nessas igrejas, toda a logística da igreja e investimentos são direcionados para o fazer. Então, numa igreja que está focada em programas, ela se preocupa muito em fazer. Temos que fazer muita coisa. Os jovens querem fazer um evento, e os adolescentes querem fazer outro evento, e os adultos querem fazer outro evento, e as mulheres querem fazer outro evento, e os homens querem fazer outro evento, e aí vem o Ministério de Missões quer fazer um evento, e o outro quer fazer outro evento, todo mundo quer fazer evento, e no final das contas todo mundo se mata, faz um monte de evento, às vezes não tem resultado, um não ajuda o outro, às vezes parece que vira uma competição para ver quem que faz mais evento, quem faz um evento mais bonito que o outro, e quando vê está todo mundo cansado, e às vezes não consegue achar um resultado, no final do ano. Você vai lá no final do ano, aí vai ler o relatório da igreja, começou o ano com, vamos dizer, 50 membros, terminou o ano com 50 membros, trabalharam o ano inteiro, fizeram um monte de evento e não mudou, o resultado da igreja. Então, isso é uma preocupação aqui. A Bíblia vai falar sobre Caim e sobre os seus filhos, e olha o que diz aí, ó. Caim e seus filhos são os melhores representantes do paradigma do fazer. Diz o texto bíblico aí, ó. E coabitou Caim com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Então, Caim começou bem, começou gerou um filho. Só que aí agora, olha só como é que vira o negócio. O destaque do texto muda. Caim então edificou uma cidade. Então, qual foi o primeiro a edificar uma cidade? Foi Caim. Caim era dos filhos obedientes ou desobedientes? Caim era o que estava fazendo a vontade de Deus ou estava fazendo a vontade do inimigo? Olha só, vamos parar para pensar. Ó. Então, Caim foi o primeiro a edificar uma cidade. Ó. E lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujalel, Meujalel a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Qual foi o primeiro homem a tomar para si 2 esposas? Já começava a bagunçar o coreto que Deus tinha feito, era um homem para uma mulher para um homem. Aí Lameque foi o primeiro a bagunçar o negócio aqui, tomou 2 esposas, era filho de Caim. Olha só a bagunça. O nome de uma delas era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai de todos que habitam em tendas e possuem gado. Os primeiros construtores aí de casas e fazendeiro da história era filho de Caim, filho desse rapaz aqui, tá? Foi o Jabal. Então o Jabal é o pai de todos os construtores, de casa e fazendeiro, resumindo nas palavras do dia de hoje. Continuando, o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Na verdade, poderíamos dizer que Jubal é o pai de todos os artistas, vamos dizer, do mundo. Tem origem nesse Jubal aqui, que foi ele que começou a criar os instrumentos. Com certeza com os instrumentos vieram as festas, com certeza com as festas vieram as danças, e assim foi vindo outras coisas, tá? Então esse cara aqui é o cara responsável por isso. O pai de todos que tocam harpa e flauta, então, é o Jubal. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. E Tubal-Caim foi o artífice de todo tipo de instrumento cortante de bronze e de ferro. Então, todo mundo que é artífice, que mexe com ferro, com bronze, com prata, com ouro, que modela esses metais aí, tem origem então nesse Tubal-Caim aqui. Todo mundo aqui é filho de quem? É filho de quem? Todo mundo aqui? Descendente de quem? De Caim, ok? Então vamos ver que a geração de Caim era uma geração que estava focada em fazer alguma coisa. Eles estavam sempre realizando coisas, eles estavam mudando a realidade à sua volta. Mas a gente vai ver daqui a pouco sobre a geração de Sete, nós vamos ver que o foco deles era um pouco diferente. Então, continuando a leitura aí, ó. O estilo de vida dessas pessoas foi marcado por fazer. Uma vez que Caim edificou uma cidade, Jabal era fabricante de tendas e criador de gado. Jubal era especialista nos instrumentos musicais, harpa e flauta. Tubal-Caim era artífice de todo instrumento cortante. E os descendentes de Caim optaram pelo fazer. Tornaram-se grandes construtores, edificadores, artífices e até músicos. Havia naquela geração um forte paradigma, o paradigma do fazer.
Alguns líderes pensam que o que Deus espera deles está ligado àquilo que eles podem fazer. Acreditam que Deus se agrada de suas obras. Alguns chegam ao extremo do ativismo, pensando que ficar sem fazer nada, entre aspas, para Deus, é pecado e sinal de frieza espiritual. Inevitavelmente, esse paradigma promove no coração daqueles que o possuem a impressão de que para Deus suas obras são mais importantes que eles. Chegam ao extremo de acreditarem que suas realizações podem lhes tornar mais aceitáveis para Deus, como também acreditam que momentos de inatividade podem produzir consequências danosas em seu relacionamento com Deus. O que é mais importante para Deus? Você ou aquilo que você faz na igreja? O que é mais importante? Você ou o que você faz na igreja? O que é mais importante? Vocês têm dúvida? Sim ou não? Não. Se você vier na igreja todo dia, você veio na igreja todo dia, vamos dizer que tivesse trabalho na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vem na igreja todo dia e tem um irmão que só vem na igreja 3 vezes por semana. Ele vem na quarta, ele vem no domingo de manhã e vem domingo à noite. Qual que Deus ama mais? Deus ama mais o que vem na igreja todo dia? Ou ele ama mais o que vem na igreja 3 vezes por semana? Ou ele ama os dois igual? E aí? O que vocês acham? Acho que Deus ama os dois igual, né? Você acha que só pelo fato de você vir na igreja todo dia faz com que Deus te ame mais? Não faz. Não é verdade? Deus ama a gente da mesma forma. Se você faz, entre aspas, se você faz muito, se você faz pouco, Deus vai continuar te amando da mesma forma. Lembra da história dos talentos lá, né? Diz que um recebeu o outro recebeu 2, né? O outro recebeu 5. E ali está representando Deus. Não está representando Deus na parábola? No final das contas, né? O que recebeu 1 escondeu, o que recebeu 2 multiplicou para 4, o que recebeu 5 multiplicou para 10. Será que Deus ama mais aquele que recebeu 5 talentos do que aquele que recebeu 1? O que vocês acham? Não acho que Deus ama mais. Acho que Deus ama igual. Mas Deus conhece a capacidade de cada um. Está escrito lá que Deus deu o dom lá segundo a capacidade de cada um? Sim ou não? Quem multiplicou os 2 para 4, multiplicou 100%, não foi? Sim ou não? Quem multiplicou os 5 para 10, multiplicou 100%, não foi? Sim ou não? Sim. E se o que tivesse recebido 1 multiplicasse para 2, ele não teria multiplicado 100% também? Seria a mesma coisa. Então, os 3 não multiplicaram igual? Sim ou não? Se fosse, vamos dizer que o que recebeu 1 multiplicou para 2. Então, o que recebeu 1 multiplicou para 2 e multiplicou 100%. O que recebeu 2 multiplicou para 4 e recebeu 100%, multiplicou 100%. E o que recebeu 5 multiplicou para 10 multiplicou 100%. Qual multiplicou mais? Os 3 multiplicaram igual. Só que o resultado que a gente olha como ser humano, a gente olha, o rapaz lá tinha 5, agora tem 10. O outro lá só tem 2. Você vai achar que tem 10, né? Está trabalhando mais ou está fazendo mais do que o que tem 2. Só que, aos olhos de Deus, todos os 3 fizeram o mesmo trabalho. Amém ou não amém? Qual o dízimo é maior? O do que recebe R$100 por mês ou do que recebe R$100.000 por mês? Qual o dízimo que é maior? Aos olhos humanos, do que recebe 100 mil, né, é maior. Mas aos olhos de Deus, é igual, não é? Porque dízimo não é dízimo? Dá 10%? O que recebe R$100 dá 10%. E o que recebe 100 mil vai dar 10%. Aos olhos de Deus, quem está dando mais? Nenhum, está dando igual. Sim ou não? Sim. Então, a gente vê que Deus não olha da maneira como que a gente vê. Deus não examina as coisas da maneira como a gente examina. E quem tem esse paradigma do fazer, às vezes, ele se confunde, ele acha que se ele não fizer muita coisa na igreja, se ele não fizer muita atividade, se ele não estiver muito envolvido com isso, com aquilo, ele não está agradando a Deus.
E aí isso pode ser um perigo, porque ele pode entrar num ativismo desenfreado que às vezes ele deixa até a família para trás. Às vezes não tem tempo com a família, não tem tempo com a esposa, ou com a esposa, ou com os filhos, mas está fornado na igreja lá a semana inteira, né? Fazendo alguma coisa. Isso pode ser perigoso. E às vezes ele faz muita coisa na igreja, mas no final das contas não tem resultado. Não tem resultado. Às vezes você pega na vida dele, você vai ver o fruto. Cadê o fruto? O fruto não é a atividade que você faz. O fruto é a consequência que aquilo gera. Esse que é o fruto, né? Então, continuando aqui, daqui a pouco a gente vai entrar com mais detalhes sobre isso. Não é errado preocupar-se em fazer coisas para Deus. Então, fazer alguma coisa para Deus é errado? Não, não é errado. Contudo, precisamos entender que nossas boas obras não passam de trapo de imundícia diante daquilo que Ele é e já fez por nós. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz para Deus, irmãos, se não fosse por meio de Jesus, se Jesus não tivesse dado o seu sangue na cruz por nós, tudo isso é trapo de imundícia diante de Deus. Ou seja, não tem valor nenhum. Não tem valor. Sabe o que é trapo de imundícia? Quem aqui sabe o que é trapo de imundícia na Bíblia? O que significa? Todo mundo aqui sabe? Trapo de imundícia era os panos que eles usavam para duas coisas. Eram chamados de trapo de imundícia. Primeiro, os leprosos. Os leprosos usavam os panos para ficar enxugando o sangue, né, ou as secreções das suas feridas. E aqueles panos, aqueles trapos que eles usavam, era chamado trapo de imundícia. Ou as mulheres, quando estavam no dia de menstruação, nos dias de menstruação, estavam sangrando, elas usavam panos para cobrir ali o seu sangramento. E aquilo ali também era chamado de trapo de imundícia. Então, as duas referências bíblicas sobre trapo de imundícia são coisas muito ruins. Ou seja, para que serve aquele pano depois que você usou? Serve para nada, jogar fora, sim ou não? Não tem validade. E a Bíblia fala que as nossas obras diante de Deus, né, são como trapo de imundícia, não tem valor diante dele, não tem valor. Aquilo que a gente faz para Deus só tem valor através de Cristo Jesus. Entendeu? Se você está em Cristo, faz isso por Ele, através dele, o Espírito Santo te conduz a fazer, o Espírito Santo está agindo através de você, isso pode ter algum valor. Mas se for só por você está fazendo com a sua força, com a sua capacidade, você acha que está agradando a Deus com aquilo, isso não tem valor diante de Deus. Amém? Está claro isso aqui, irmãos? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Somos fruto das obras do Senhor, e sem Ele nada podemos fazer. Amém ou não amém? João não falou lá? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês estão ligados em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, nós temos que dar fruto segundo a videira. Sem a videira, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. E tudo que a gente faz sem Jesus não tem valor diante de Deus. Não tem recompensa também. Deus não recebe isso. Amém ou não amém? Então, continuando aí. Nossas obras dizem muito sobre quem servimos. Entretanto, não podemos estabelecer se o que nós fazemos é ou não da vontade de Deus. Podemos estar fazendo muita coisa e mesmo assim não estamos vivendo a vontade perfeita do Senhor. Isso pode parecer que é um exagero que eu estou falando aqui, que eu estou lendo aqui, mas não é, sabe por quê? Jesus falou que no dia que Ele vier, haverá 3 grupos de pessoas. Um grupo que Ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, não é isso? Foste fiel e tal, não sei o que, aquela coisa toda, chama Ele para a boda do Cordeiro, Ele entra, ok. Vai ter um segundo grupo que vai dizer o quê? Que vai dizer assim: montes caiam sobre nós, que vão tentar se esconder, que vão tentar fugir, que vão tentar querer a própria morte, mas não vão conseguir, porque eles sabem que desagradaram a Deus a vida toda, que fizeram tudo errado, que agora o juízo está vindo sobre eles. E vai ter um terceiro grupo de pessoas religiosas e enganadas, que vai dizer o que para Jesus? Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos,
Nós expulsamos demônios. E aí, Jesus vai falar para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Olha só, 3 grupos de pessoas bem diferentes. Um que nunca quiseram nada com Deus, e aí aquele dia eles vão sofrer o juízo. Outro grupo, aqueles que foram fiéis ao Senhor e vão receber o galardão, vão entrar para cear com Ele. E um terceiro grupo que achava que estava fazendo alguma coisa para Deus, mas que estavam errados, porque a motivação do coração deles estava errado, né? Talvez estavam fazendo por vários motivos. Paulo fala sobre isso, que você pode pregar o evangelho por vários motivos. Tem uns que estão pregando por ganância, para querer ganhar dinheiro. Tem outros que estão pregando para se achar mais poderosos do que os outros, para ganhar status, poder, fama, sei lá o quê, né? Tem outros que estão pregando ali por inveja, diz Paulo, querendo fazer com que Paulo parecesse menos importante do que eles. E assim vai, cada um sabe por que motivo está fazendo alguma coisa para Deus, mas Deus conhece o coração de cada um. E ninguém vai ser enganado naquele dia, e Deus também muito menos. Deus não vai estar enganado por nenhum de nós. Então, por isso que é preocupante esse paradigma do fazer, não porque fazer algo para Deus seja errado, mas você tem que tomar cuidado com o seu coração. Por que você está fazendo? Qual é o propósito? Qual é a motivação do seu coração? Né? A motivação do seu coração é fazer algo porque você ama Deus ou porque você quer aparecer para alguém? É fazer algo porque realmente você ama Deus, você é grato, ou porque você quer status, quer poder, quer que as pessoas vejam que você tem um cargo, né? Por quê? Qual é o motivo? Você quer ganhar o que com isso? A gente tem que examinar nosso próprio coração, né? Continuando, ele diz o quê? O paradigma do fazer produz uma mentalidade nas igrejas por meio da qual as programações, atividades, etc., têm uma importância além do normal. Os líderes, os departamentos, os ministérios sobrevivem de eventos, de atividades, de realizações, estão sempre ocupados, fazendo, realizando, produzindo algo. E às vezes, na prática, eu cansei de brigar com a igreja por causa disso, né? Chegava no final do ano, ia fazer, ou no começo do ano, ia fazer aquela agenda anual, e aí às vezes você começava a ver os líderes brigando lá por causa de data. Não, mas eu tinha separado essa data. Não, mas eu peguei essa data primeiro. Aí já começam os líderes a ficar brigando porque quer a data, né? Quer fazer alguma coisa, a data que ele escolheu. Aí fica lá aquela discussão. Aí eu brigava com os líderes, falava assim: eu queria ver vocês brigando porque o fulano não foi evangelizado. Eu queria ver vocês brigando porque ninguém levou a cesta básica por causa da irmã que estava precisando. Eu queria ver vocês brigando porque ninguém foi visitar o irmão que estava doente. Eu queria ver vocês brigando porque ninguém foi visitar aquele irmão que se afastou da igreja 2, 3 meses e ninguém foi lá ver. Mas por isso vocês não brigam. Agora, para marcar data de evento, vocês ficam aí brigando. Então, assim, a gente briga pelas coisas erradas. A gente briga pelo que não devia brigar e pelo que devia se esforçar um pouco mais, até ficar irritado, talvez, porque a Bíblia diz que pode ficar irritado, só não deve pecar. Irai, mas não pequeis. Mas irar por aquilo que é certo, a gente devia se irar, mas não se ira. Ninguém está nem incomodado com isso. Não é verdade? Ninguém está preocupado com isso. Mas às vezes a gente fica brigando entre nós por coisa boba, por coisa que não tem relevância, né? Então, quem está preocupado muito com fazer, acaba entrando nesse paradigma aqui, de ficar aí, ó, brigando com o outro porque quer fazer um evento, fazer uma atividade e tal. Muitos líderes de hoje são verdadeiras marcas, que vivem tão preocupados com os afazeres diários, que não têm tempo para a parte mais importante da vida cristã, que é assentar-se aos pés de Jesus. Tinha Marta e Maria, as duas estavam ali no meio do lugar que Jesus estava. Marta estava servindo Jesus. Ela estava fazendo mal? Não estava fazendo mal. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo ele e recebendo dele. As duas estavam fazendo alguma coisa boa, mas aos olhos de Marta, Maria não estava fazendo certo não, né? Ou seja, os irmãos da igreja que gostam de fazer muita coisa, eles olham para os que talvez fazem menos do que eles e ficam irritados. Tá vendo? Eu venho na igreja tantas vezes por semana, você não vem, né? Eu faço tantas coisas, você não faz. E às vezes quer cobrar o outro, né? E o que Jesus falou para Marta? Marta, calma, Marta. Você está atarefada com muitas coisas, você está preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que está comigo aqui.
me ouvindo, recebendo de mim, eu não vou tirar isso dela. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar fazendo muita coisa, mas não está tendo tempo de qualidade com Deus, tempo de qualidade com Jesus. E é mais importante ter tempo de qualidade com Jesus do que estar fazendo coisas para Ele. Não é verdade? Sim ou não? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem muita gente que faz muita coisa na igreja, mas às vezes não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para meditar com Deus, não faz um jejum, não tem um tempo de meditação realmente com o Senhor. E aí, lá na frente, aí você vê o resultado. Não, fulano caiu, fulano aconteceu não sei o que, fulano... Por que acontecem essas coisas? Muitas vezes é por conta disso. A pessoa está fazendo muita coisa, mas não está tempo de qualidade, não tem tempo de qualidade com Deus. Aí acontece esse tipo de coisa. A gente tem que tomar cuidado, né? O paradigma do fazer confia na produtividade humana, gerando um enorme esforço dos envolvidos, um alto investimento de tempo, de dinheiro, gasta-se muito para realizar inúmeros eventos, nos quais se trabalha muito, investe-se muito, mas no final colhe-se pouco. A mentalidade das igrejas de programas é fazer algo para Deus. A preocupação não é o que estão fazendo. Será a qualidade que a gente está fazendo? Estamos fazendo bem feito? Está tendo resultado? Não, elas estão preocupadas em fazer. Temos que fazer alguma coisa. Elas desejam apenas a satisfação de estarem realizando atividades. Em muitos casos, os líderes, tomados pelo paradigma do fazer, estão empenhados em deixar o seu nome na história. Estão construindo o seu próprio legado. Estão empenhados em deixar as suas digitais, entre aspas, naquele lugar, para que no futuro outros possam se lembrar das suas realizações. Muitos estão comprometidos em deixar o seu legado para o povo, não entendendo que isso nada mais é do que pura vaidade pessoal. Então, assim, em parte eu concordo, em parte eu discordo desses últimos parágrafos aqui, porque eu não acho que há alguma coisa errada em você querer deixar um legado, né? Deixar um bom testemunho, deixar um exemplo de alguma coisa boa para as pessoas que estão observando você. Até porque Paulo disse assim, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo e falando para ele sobre a igreja lá, ele fala assim, olha, lembre-se do que vocês viram em mim, lembre-se do comportamento que eu tive no meio de vocês, lembre-se do que eu ensinei para vocês, lembre-se de todos os sinais, né, as coisas que nós realizamos, os milagres que aconteceram, e se dedique a essas coisas. Ou seja, Paulo ele deixou um legado ali, deixou um exemplo, ele deixou uma maneira de viver ali para os irmãos seguir aquilo. Então isso não é errado, mas se o seu foco for só esse, ou seja, o seu foco é com que as pessoas se lembrem de você, né? Com que as pessoas foquem naquilo que você fez e aplaudam você e fiquem batendo palma para você, bajulando você, aí está errado. Aí já fugiu do propósito, aí o negócio está caminhando para um outro caminho, é pura vaidade mesmo. Você está fazendo para o próprio orgulho pessoal, e isso é ruim, né? Então, isso aqui é o resumo, né, da ideia do que é o paradigma do fazer. As pessoas acabam se preocupando muito mais com as realizações, as atividades, as programações, o excesso de coisas, e às vezes não se dedicam tanto à espiritualidade, à sua vida com Deus e ao gerar, que a gente vai ver agora sobre o gerar, que o gerar é sempre mais importante que o fazer. A gente vai ver por quê. Então, ao contrário da geração de Caim, a geração de Sete, o foco do texto é no gerar e não no fazer. Vamos ler lá? A geração de Sete, paradigma do gerar, é conhecida por gerar. As escrituras não dizem nada sobre o que eles fizeram, suas realizações. Na Bíblia você não vai encontrar nada a respeito do que Sete fez, que ele construiu, se os filhos deles fizeram casa, se não fizeram, se trabalharam com isso, com aquilo, não fala nada. Está focado apenas nos filhos que eles tiveram. Então começa que Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel.
Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs o nome de Noé. E era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Então, preste atenção que no texto fala sobre várias pessoas. Nenhuma delas vai falar o que elas fizeram. A gente não sabe aqui, por exemplo, o Jared. Jared fez o que? Ele construiu alguma coisa? Ele trabalhou com o que? Você não sabe. O Maalalel aqui, o que ele fazia da vida? Você não sabe. Né? O Cainã, o que ele fazia da vida? Você não sabe. O Enos, o que ele fazia da vida? Você não sabe. Mas você sabe o que? Eles geraram filhos. Ok? O equívoco entre esses dois paradigmas pode ser bem mais percebido no texto a seguir, que diz o seguinte, lá em 2 Samuel 18:18. 2 Samuel 18:18 diz assim: Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque ele dizia: filho nenhum eu tenho para conservar a memória do meu nome. Então deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama monumento de Absalão. Talvez Absalão seja a melhor expressão da diferença entre os paradigmas do fazer e do gerar, pois ele preferiu fazer uma coluna para si, ao invés de gerar filhos, para ele perpetuar o nome. A exemplo de Absalão, muitos líderes têm preferido as edificações e as realizações do que gerar filhos para Deus. Olha aqui a diferença. Pegou a diferença? Então, presta atenção. Absalão, se ele tivesse gerado filhos, se ele tivesse tido muitos filhos, com certeza, depois que Absalão morresse, os seus filhos iriam se lembrar dele. Os seus filhos teriam outros filhos, e assim por diante, e todos iriam se lembrar do lado de Absalão, que era o seu pai, que era o seu avô, que era o seu bisavô. Mas Absalão não teve filhos. O que ele fez então? Construiu uma coluna, um poste, né? Fez lá uma coluna grande e botou o nome aqui, monumento de Absalão. E todo mundo que passar por aqui vai se lembrar de mim, porque eu não tenho filhos, eu vou morrer, e quem vai se lembrar de mim? Então eu vou construir essa coluna, vou deixar aqui para todo mundo se lembrar que eu existi, que eu passei pela terra. Ou seja, Absalão preferiu construir uma coluna do que ter filhos, né? Essa coluna é só esse nome mesmo, coluna? Ou tem outro nome? Eu não sei. Eu sei que ele fez um monumento ali, uma coluna, devia ser de pedra, né? E ali ele colocou esse monumento, esse nome ali, monumento de Absalão, para que as pessoas pudessem lembrar do nome dele. No dia que ele morresse, que todo mundo que passasse ali pudesse lembrar: olha, isso aqui é de Absalão. Absalão era filho de Davi e tal. Então ele colocou aquilo lá. Certamente ele deixou escrito. Provavelmente ele deixou escrito lá, de alguma forma, devia ter escrito ali, não, uma peça, alguma coisa. Não tem como negar. Exatamente. Isso aí. Então, o que está destacando aqui a diferença? Em vez de a gente se preocupar em gerar filhos para Deus, às vezes a gente está mais preocupado em fazer um monte de coisas e não em gerar filhos para Deus. O que Jesus nos mandou fazer? Ir de fazer o quê? Ir de fazer discípulos. O discípulo é um filho para Deus, é gerar alguém para Deus, né? E às vezes a gente está fazendo um monte de coisas na igreja e a única coisa que a gente não está focado em fazer é fazer discípulos. Sim ou não? É ou não é verdade? Porque eu posso vir à igreja toda semana, todo dia, se tiver culto, em todos os dias de semana, e ainda assim não está gerando discípulos. Eu posso participar de vários ministérios dentro da igreja e ainda assim não está gerando discípulos. Sim ou não? Não é verdade? Ou seja, a gente às vezes se dedica muito em fazer coisas e a gente esquece o principal. O principal é o quê? Fazer discípulos, gerar pessoas para o reino de Deus, gerar filhos e filhas para Deus. Esse devia ser o nosso foco. A nossa prioridade devia estar aí. Só que às vezes a gente se perde na prioridade. Então, ele continua aqui, ó. O principal fruto do cristão
são outras pessoas servindo ao Senhor. O principal fruto de um pastor não são as realizações e feitos extraordinários, mas pessoas que foram salvas e discipuladas através dos seus ministérios. Então, o que é mais importante? O pastor, vamos citar meu nome, porque eu estou aqui, bota o Gabriel na fornalha. O pastor Gabriel vem para cá. Aí vamos dizer que eu passo aqui 2 anos, vamos dizer 5, 10, não importa a quantidade, só para dar um exemplo. Vamos dizer que eu passei aqui 5 anos. Aí o pastor Gabriel ficou aqui 5 anos. Quantas pessoas que foram agregados à igreja, que foram discipulados, que foram batizados, que foram edificados nos 5 anos que o pastor Gabriel ficou aqui? Nenhuma, não tem ninguém novo, ninguém, não, nenhuma. Mas foi feito muita coisa, nós construímos tal coisa, construímos tal outra coisa, a gente comprou mais tal coisa, a gente fez um monte de coisa, reformou o templo e tal, maravilha, mas o principal você não fez, que era ganhar almas. Ou seja, às vezes a gente está focado tanto em outras coisas e faz um monte de coisa, mas a gente não focou no principal e acabou deixando de lado o principal. E aí o principal não foi feito. E isso é um problema. Isso é um problema. Porque o fruto maior que Deus quer ver não é o templo bonito, né? Não é. Isso aí é coisa que Deus está nem se importando com isso. Por mais que eu possa deixar esse templo bonito, ele não vai chegar nem aos pés das coisas que a gente vai ver lá no céu, né? Ruas de ouro, né? Mar de cristal, né? Isso aqui não serve para nada, né? Então isso aqui, o que isso aqui é para Deus? Nada. Mas as pessoas é o importante, as pessoas é o primordial, as pessoas é que a gente tem que focar nas pessoas. E às vezes a gente erra nesse foco, né? Então continuando aí, nossas igrejas não são fábricas de produção em massa, mas sim famílias que geram filhos, que estão preocupadas em deixar descendentes. Deus nunca pedirá monumentos, Ele deseja gerar novos filhos espirituais através de nós. As igrejas que abraçam a visão dos pequenos grupos vivem prioritariamente em função das almas. Elas estão preocupadas em ganhar pessoas, consolidar pessoas, discipular, enviar as multidões. A essência dos pequenos grupos é como uma família, gerar filhos e cuidar bem de cada um deles. Essa é a nossa principal missão nesse mundo. Então, a principal diferença entre o paradigma do fazer e o paradigma do gerar é que o paradigma do gerar, o foco é o quê? Gerar filhos e cuidar bem deles. Porque ninguém aqui quer ser um pai desnaturado. Já pensou? Uma pessoa da igreja aí vê o filho de um irmão aqui ou de uma irmã aqui na rua, com a roupa toda rasgada, com fome, descalço, né? A gente não vai achar bonito isso. Sim ou não? A gente não acha bonito isso. Todo pai que se presta tem que cuidar dos seus filhos. Amém ou não amém? Não pode ser diferente no mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente faz o seguinte, né? A maioria das pessoas, hoje em dia, faz isso. Traz alguém, convida alguém, a pessoa vem, participa de um culto ali, ou 2, às vezes até começa a frequentar a igreja. O que o crente faz? Já fiz minha parte. Já evangelizei, já trouxe para a igreja, agora, vocês que cuidam aí, agora é o problema do pastor. O pastor agora que é responsável, ele que resolve, se tiver qualquer coisa para fazer, ele que tem que saber, eu não quero mais saber de nada. Já fiz a minha parte. Mas não é assim, né? Quando a gente traz alguém, a gente evangeliza alguém, você é um pai espiritual ou uma mãe espiritual daquela pessoa. E você tem responsabilidade de cuidar. Você tem responsabilidade de estar caminhando com aquela pessoa, ajudando ela, ensinando ela a orar, ensinando ela a ler a Bíblia, ensinando ela o que pode e o que não pode fazer, o que agrada e o que não agrada a Deus, né?
aconselhando ela, ajudando ela. Se ela cair, se ela pecar, não é para você apontar o dedo e ficar, né, botando um cargo de julgo em cima da cabeça dela, falando: olha só como é que você pode fazer um negócio desse, você é crente agora, você não pode fazer isso. Não, você ajudar a ensinar ela: ó, isso aí não é o caminho certo, Deus não se agrada disso, vamos melhorar. Você pode melhorar, Deus vai te ajudar a melhorar, o Espírito Santo vai te ajudar a melhorar. Eu estou aqui para te ajudar, eu vou orar com você, posso orar com você? Vamos caminhar junto. Mas muitas vezes os irmãos às vezes trazem a pessoa para a igreja e chega aqui e abandona. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que cuidar das pessoas. Então, o paradigma do gerar é a gente focar nas pessoas e cuidar das pessoas que Deus nos der. Deus vai nos dar filhos espirituais. Amém ou não amém? Eu creio nisso, você tem que crer nisso também. Você só vai receber se você crer. Se você crê que Deus vai te dar filhos espirituais, Ele vai te dar. Só que quando Ele te der um filho espiritual, uma filha espiritual, alguém que se converteu através de você, você tem que cuidar dessa pessoa. Amém ou não amém? Tem que cuidar. É a sua responsabilidade cuidar. Amém? Então, continuando aqui, ó. Em paralelo ao grande esforço daqueles que vivem pelo paradigma do fazer, quem vive pelo paradigma do gerar, simplesmente gera filhos. De uma forma milagrosa e graciosa, muitos discípulos são acrescentados à família de Deus. Da mesma forma como os pais ficam surpresos quando um filho é gerado, a igreja perceberá que de forma miraculosa os filhos surgirão e passarão a ser contabilizados entre os membros da família de Deus. Enquanto o crescimento pelo paradigma do fazer é adicional, porque alguns fazem e outros não, pelo paradigma do gerar, o crescimento é exponencial, pois de forma milagrosa, o Senhor gera filhos através de cada um de nós. Então, o paradigma do fazer, poucas pessoas na igreja fazem o trabalho, e muitas pessoas só recebem. Estou certo ou estou errado? Vamos dizer que você tem uma igreja com 100 pessoas. As 100 pessoas da igreja, elas ajudam a fazer as atividades da igreja, a fazer as programações, a fazer os eventos, a fazer as coisas que tem que fazer, sim ou não? Em geral, não ajuda. Você tem 100 pessoas na igreja, e no máximo ali umas 30 é as que faz tudo na igreja. Os outros 70 não faz nada. Só vem para ir para o culto, senta aí, assiste o culto, né? Dá a sua oferta, o seu dízimo quando dá, que muitos às vezes nem é dizimista e ofertante, e vai embora, né? Então o que acontece? No paradigma do fazer, poucos fazem e muitos recebem, e aí a igreja não avança. O paradigma do gerar, qual que é o foco? Nós temos que conscientizar toda a igreja que todos nós somos responsáveis por gerar filhos para Deus. E 100% da igreja tem que gerar filhos para Deus. Nenhum de nós está isento de gerar filhos para Deus. Ah, eu não preciso gerar filhos para Deus. Eu preciso sim. Precisa sim. Todos nós temos que gerar filhos para Deus. Amém ou não amém? Amém. Tem muita gente dentro da igreja que passou anos dentro da igreja fazendo um monte de coisa. Já foi líder de um monte de ministério. Já fez um monte de evento, já fez um monte de coisas. E aí você pergunta para ele: quantos anos você está na igreja? 30 anos. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus até hoje? Nenhuma. Ué, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque às vezes ele está focado na coisa errada. Ele está focado em fazer coisas e não em gerar pessoas. Quando você muda o foco, começa a focar mais em gerar pessoas para Deus, em levar pessoas até Deus, o resultado que você vai ter, o fruto vai ser diferente. Amém ou não amém? O fruto vai ser diferente. O fruto vai vir segundo o trabalho que a gente realiza. Se a gente está focado só em atividades e não em pessoas, o resultado vai ser esse: a igreja não cresce. Mas se a gente focar em pessoas, mais do que se foca em fazer eventos, a gente vai começar a ver o resultado. O resultado vai vir, os frutos vão vir, que são as pessoas para Deus. Enquanto o crescimento pelo paradigma do fazer é adicional, pelo paradigma do gerar é exponencial. Qual é a diferença? A diferença é que quando você soma, o resultado geralmente sempre está menor do que
quando você multiplica. Então, você soma 5 mais 5 é igual a 5 mais 5 é igual a 10. 5 vezes 5 é igual a 25. O que é maior? Multiplicação, né? Então, a adição, adicional, tem a ver com somar. Exponencial tem a ver com multiplicar. Quando o resultado, a igreja trabalha nesse formato de somar apenas, o resultado é 10. Quando a gente trabalha no resultado de multiplicação, o resultado é 25, é muito maior. Ou seja, quando a gente está focado em gerar pessoas, o resultado sempre é maior do que quando está focado só em fazer coisas. Amém ou não amém? Por quê? Vou dar só um exemplo básico, vocês vão entender. Estou aqui dando aula para vocês, ok? Estou aqui dando aula. Estou fazendo uma coisa, estou realizando aula. Não estou dizendo que isso não seja importante ou que seja importante. Estou fazendo aula. Uma pessoa que chega hoje na igreja, tá? Chegou hoje na igreja, não conhecia Jesus, aceitou Jesus hoje, vai começar a caminhar com a gente. Quanto tempo vai demorar até essa pessoa que chegou hoje, aceitou Jesus, começou a caminhar, se torne, vamos dizer, um professor de escola dominical e começa a dar aula aqui? Quanto tempo vocês acham que demora isso? Muito ou pouco? Muito. Geralmente muito, né? Chuta aí mais ou menos quanto vocês acham a quantidade de tempo que uma pessoa dessa vai demorar, de anos na igreja, caminhando, aprendendo e tal, até se tornar um professor, por exemplo, de escola dominical. Quantos anos? 3 anos, 4 anos, 5 anos? Às vezes até mais. Sim ou não? Vamos arredondar, 5 anos. Agora, vamos dar um outro exemplo. A mesma pessoa entrou aqui, aceitou Jesus hoje, começou a caminhar conosco. Está vindo aos cultos, está vindo à escola bíblica, está aprendendo, está indo no GCL, vamos dizer, na casa dos irmãos, está caminhando, está aprendendo. Você acha que ela tem potencial para trazer outras pessoas do convívio dela para vir para a igreja também aceitar a Cristo? Sim ou não? Sim. Se ela se empenhar um pouco em convidar os amigos e parentes, as pessoas que ela conhece para vir à igreja, você já acha que demora 5 anos para ela trazer alguém aqui na igreja? Não. Sim ou não? Não. Então o que é mais rápido? O que traz mais resultado? O fazer ou o gerar? O gerar. Não que o fazer não seja importante, porque as pessoas precisam aprender, alguém vai ter que ensinar. Amém ou não amém? Mas quando o foco é gerar, a igreja cresce muito mais rápido. Porque essa pessoa que veio, ela conhece um monte de outras pessoas que às vezes não conhecem Jesus e ela vai falar para elas. E aí essa que veio já traz outra, que essa outra também já traz outra. E quando você vê, né, é multiplicação, o negócio corre, a coisa vai com uma velocidade que você não consegue explicar. Agora, se você for colocar essa mesma pessoa, né, para fazer certas coisas na igreja, você vai ver que vai demorar muito mais tempo. Porque fazer dá muito mais trabalho do que gerar. Mas gerar dá muito mais resultado do que fazer. Amém ou não amém? Deu para entender a diferença? Sim ou não? Ficou clara a diferença? Então, vou terminar essa parte aqui e aí eu quero ouvir vocês também. Esses dois paradigmas têm dirigido a história do homem, como também tem influenciado a igreja no decorrer dos anos. Hoje, estamos sendo desafiados a sermos a igreja do gerar, que por meio dos pequenos grupos gerará filhos para Deus, até termos alcançado as multidões que irão povoar o reino dos céus. Aí ele destaca aqui um trecho da lição. Muitos líderes de hoje são verdadeiras marcas, entre aspas, que vivem tão preocupadas com os afazeres diários que não têm tempo para a parte mais importante da vida cristã, que é se assentar aos pés de Jesus. Isso é sério. É ou não é sério? Mas a gente está tão preocupado em ser Marta que a gente se esquece de Maria. E nenhuma nem outra tem que deixar de existir na igreja. Nós precisamos de pessoas que façam as coisas. Lógico que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que trabalhem no reino de Deus. Lógico que a gente precisa. É necessário. Mas precisa haver um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio. Você
tem que saber, o mais importante do que fazer primeiro é estar com Jesus. Eu tenho que estar com Jesus, eu tenho que caminhar com Jesus, eu tenho que sentar aos pés dele, receber dele, porque se você vai fazer alguma coisa, vai tentar entregar alguma coisa, dar alguma coisa, se você não recebeu nada de Jesus, você está dando de quem? Se eu não recebi nada de Jesus, estou tentando dar, eu estou dando de quem? De mim mesmo. E aí está errado, não é verdade? Eu tenho que primeiro me assentar e receber de Jesus. Me assentar aos pés dele, ouvir e receber dele. Recebi dele, estou cheio dele. Agora eu tenho que dar. Aí eu posso dar agora para as pessoas. Por quê? Porque eu recebi dele. Agora, se eu não recebi dele, vou querer dar, não vai dar certo. Aí o que acontece? Aquele líder, aquela pessoa na igreja começa a morrer espiritualmente. E está fazendo um monte de coisa. Está em um monte de departamento, um monte de ministério, está ativo, tal. Só que ele está morrendo espiritualmente. Porque ele não está se assentando para receber de Jesus, está querendo dar para um monte de gente. Ele começa a morrer. Porque ele está dando aquilo que ele precisa para sobreviver. Deu para entender ou não? É um exemplo de uma caixa d'água, por exemplo. A caixa d'água está sempre recebendo e está sempre esvaziando. Sim ou não? Ela recebe a água de fora, né? Aqui é Sanepar, né? Vem da Sanepar, ela recebe e ela distribui. Recebe e distribui, recebe e distribui. O que acontece se a Sanepar parar de enviar água? A caixa d'água vai esvaziando, vai esvaziando? Sim ou não? Vai chegar uma hora que ela não vai ter mais água. Sim ou não? Vai estar seca. Nós somos a mesma coisa. Você é uma caixa d'água. Se você está dando alguma coisa para alguém, está fazendo algo para as pessoas, está orando, está visitando, está aconselhando, está trabalhando na igreja, está um monte de coisa, você está se esvaziando. Só que se você não estiver recebendo de Deus, vai chegar uma hora que você vai estar vazio. E aí quando você estiver vazio, vai acontecer o quê? Vai morrer, né? Então você tem que continuar recebendo de Deus. Se vai receber, você vai poder dar. Agora tem outro problema também, tem aqueles que só querem receber e não quer dar nada para ninguém. Está errado também. Aí vira uma caixa d'água que vai apodrecer na água que está lá dentro, né? Porque não dá nada para ninguém. Quem aqui já teve piscina ou sabe como é que funciona a piscina? A piscina está cheia d'água lá, né? Não esvazia a piscina nunca. O que acontece com a água que está lá depois de umas semanas? Começa a apodrecer. Começa a apodrecer. Você tem que fazer o quê? Tem que tratar aquela água. Você tem que colocar cloro, tem que colocar não sei o quê, e tirar um monte de coisa e tal, e tratando, porque senão a água apodrece. Lá em casa, né? A gente tinha uma piscininha de criança assim, botava uma piscininha lá para as crianças, enchia de água, as crianças brincavam. 2 dias depois já estava cheirando mal aquela água, né? Aí eu tinha que comprar aquele cloro de piscina para botar lá um pouquinho lá na água das crianças para poder limpar a água, senão não podia nem usar de novo, tinha que jogar fora. Nós espiritualmente somos assim, irmãos. Por que Jesus ia tratar as multidões, cuidava de todo mundo, né? Curava, fazia um monte de coisa? Depois que ele saía dali, o que ele ia fazer? Ele ia ficar a sós com Deus, ele ia orar. Por quê? Porque ele precisava se encher de novo, ele precisava receber de Deus de novo, ele precisava, né, renovar as forças espirituais, porque senão ele ia se esvaziar até não ter força mais. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus encarnado, mas ele estava dando exemplo para nós. Olha, não basta apenas fazer um monte de coisa, você tem que parar, você tem que ter o seu tempo prioritário com Deus, o seu tempo de qualidade com o Espírito Santo. Você tem que estar ali recebendo dele, senão você morre espiritualmente. Amém ou não amém? Então, sobre esses dois paradigmas, né? O paradigma do fazer e o paradigma do gerar. O que chamou mais a atenção dos irmãos aí? O que vocês acham mais interessante disso? E como a gente precisa mudar esse foco, né, para a gente poder alcançar resultado como igreja? Quem gostaria de comentar algo? É importante que vocês comentem, irmãos. Quando a gente comenta, quando a gente fala, a gente reforça o que a gente aprendeu, né? E a gente ajuda o outro que talvez não entendeu alguma coisa que a gente entendeu. Quando você fala, ele entende, né? Recapitula aquilo, fixa aquilo no conhecimento, tá? Então é importante que vocês participem, que falem, que compartilhem algo, tá? Quem gostaria de começar aí? Falem.
devagar, gente. Pode ir um de cada vez. Isso acontece, irmão, sim ou não? A gente pode estar envolvido e fazer tanta coisa que a gente não está gerando ninguém para Deus, mas está fazendo um monte de coisa. E aí, acontece ou não acontece? Esses pequenos grupos que nós estamos assistindo, que o pastor está falando aí, é igual quando foi aquele IT, né? 2 em 2. É isso aí. Mais ou menos isso. O 2 em 2, hoje em dia o pessoal trabalha muito essa ideia de casa de paz, né? Casa de paz, o projeto Casa de Paz, que também tem a ver com os pequenos grupos, é baseado nesse texto aí do envio de Jesus de 2 em 2. Como é que se resume o projeto, basicamente? Você vai encontrar uma pessoa que não é crente, que não é cristã, ou que está desviado, né? Que está precisando de alguma coisa. Ela está com um problema para resolver na vida dela, seja lá qual for o problema. E aí você vai perguntar para essa pessoa, né? O que é que está tirando sua paz? Vamos dizer que ela diz, o que está tirando minha paz é o meu desemprego, né? Ou, meu filho está doente, o meu casamento está com problema, sei lá, meu filho está nas drogas. Isso está tirando sua paz? Você vai perguntar para ela. Você aceita que a gente faça uma campanha na sua casa de 7 semanas para que Deus possa resolver esse problema que você está passando? E aí, se a pessoa aceita, instala-se ali uma casa de paz. Então vão de 2 a 3 pessoas da igreja só, vão se comprometer com aquela pessoa não crente ali 7 semanas, no mesmo dia, no mesmo horário que vocês marcarem, para estar na casa daquela pessoa, fazendo aquela campanha ali de oração, de ensinar ela ali a palavra e tal, lutando por aquele propósito ali, de resolver aquele problema que está acontecendo na vida dela. Pode ser que ao final dessas 7 semanas Deus resolva o problema ou não, isso aí já é vontade de Deus, não é nossa, mas você está fazendo um trabalho ali. Na 7ª semana que você for lá, aí depois tem um cronograma, cada semana você fala de um tema, tem uns temas ali que você usa, sobre pecado, sobre várias coisas, sobre perdão, você tem ali um tema. Quando chega na 7ª semana você faz o apelo para aquela família, para que ela se converta. Aí você fala para ela, né, que ela precisa aceitar Cristo, que ela precisa tal, e você convida aquela pessoa a aceitar Jesus. A pessoa pode ou não se converter. Se ela se converter, aí você convida ela, né, a estar caminhando com você na igreja e pode até oferecer para ela a possibilidade de gerar um GCEL ali na casa dela, de criar ali realmente, continuar. Começou com a casa de paz, depois pode se transformar num GCEL. Qual é o objetivo? Atrair as pessoas amigas e vizinhos e parentes daquela pessoa ali para que elas venham para aquele GCEL e você possa ali ganhar aquelas pessoas para Jesus. Então esse projeto é o Casa de Paz, que a gente chama, tá? E é um projeto baseado nesse ID dos 70, né? 70, algumas Bíblias está escrito 72, Jesus mandou de 2 em 2 para ir pregar nos lugares, nas casas, eles iam nas casas, nas cidades, né? E pregando o Evangelho. O pequeno grupo em si já tem mais a ver com os 12 discípulos de Jesus. Então o GCEL, o projeto do GCEL, o foco, assim, a inspiração, vamos dizer assim, é mais no grupo dos 12, né? Que Jesus andava ali sempre ensinando seus discípulos e formando eles para poder evangelizar e fazer o trabalho do ministério como eles fizeram depois. Então, basicamente, num GCEL, você pode criar várias casas de paz. Então vamos dizer que eu tenho um GCEL, vamos dizer que eu tenho, não é que o GCEL tem que ter 12 pessoas, tá, gente? Só um exemplo aqui para ficar fácil o número, tá? Então vamos dizer que eu tenho 12 pessoas nesse GCEL. Se eu dividir 12 por 3, dá quanto? 3 vezes 4, 12. Então vamos dizer que eu tenho 12 pessoas nesse GCEL. O líder pode dividir 3 pessoas, né? 4 grupos de 3 pessoas, e ele pode desafiar esses 4 grupos aqui a encontrarem uma casa de um não crente que está passando por algum problema e desafiar essa pessoa a fazer uma campanha de 7 semanas na casa dele ali. E aí esse grupo de 3 vai fazer essa campanha na casa dessa pessoa, entendeu? Até chegar ao final, vai convidar essa pessoa para se converter, e ali ele pode ou trazer essa pessoa da casa de paz para o GCEL que ele faz parte, ou ele pode implantar um GCEL na casa daquela pessoa.
E aí vai surgindo um outro GECEL. Então vê que o negócio vai se multiplicando, né? Começa de um, daqui a pouco tem 2, 3, 4, 5, de um GECEL pode gerar vários. A gente já teve experiência própria, né? De um GECEL que gerou 3, né? Isso num ano, não quer dizer que depois de mais de 2, 3 anos já tinha gerado muito mais. Então assim, é uma estratégia, né? Que você usa de evangelismo e de ganhar pessoas, consolidar essas pessoas na igreja, tá bom? Então, mais algum comentário ou pergunta aí para a gente poder encerrar nossa aula de hoje? O início da nossa igreja aqui foi começado assim, era 7 dias em cada lar, um culto, 7 semanas, era um dia na semana que era só o culto no lar, na segunda-feira, toda segunda-feira era o culto no lar. Então já tinha os pedidos ali no altar no domingo, a segunda-feira na minha casa, para 7 semanas só naquela casa. Quando terminava a casa eu tinha outro pedido ali, nós nunca corremos atrás pedir para ir nos lar, as pessoas vinham e faziam o pedido, aí a gente ia de lá em lá. Era o ano inteirinho, toda segunda-feira era o culto nos lares. Amém. E ali foi aonde a igreja cresceu, porque daí vinha toda a vizinhança naquele culto. Isso aí. E daquele culto eles vinham tudo para a igreja. E é por aí mesmo. Porque o GECEL, como ele vai à casa das pessoas, ele consegue alcançar outras pessoas que a gente não consegue trazer aqui. Mas lá na casa daquele amigo, daquele vizinho, daquela pessoa ali, o parente, ele vai. Lá ele começa a caminhar, conhecer e, né, depois ele acaba vindo para a igreja. É um processo, né? Mas só que a igreja ela começa a crescer de uma maneira muito mais rápida do que a gente só esperar que as pessoas venham até ao templo, né? A gente sabe que isso é mais difícil, né? Então nas casas a gente vai ter um alcance muito maior de outras pessoas que hoje a gente talvez não esteja alcançando. Bem? Mais alguém? Algum comentário? Alguma contribuição aí a fazer? Não? Então amém. A gente vai começar em breve isso aí, eu só não comecei ainda, porque eu quero que as pessoas da igreja, principalmente os irmãos que vão nos ajudar, né, tenham uma visão bem clara do projeto, do que a gente vai fazer, de como a gente vai fazer. Então por isso que nós estamos ministrando aqui, e aí daqui mais talvez um mês aí, ou 2, a gente já vai começar realmente nas casas. Mas é preciso que os irmãos entendam o seu projeto, né, entendam a visão dos pequenos grupos, para que não vire apenas mais uma atividade, como nós estamos falando aqui. Se for mais uma atividade por pura atividade, só por fazer, tirou do tempo e botou na casa, mas sem ter o resultado que se espera, não adianta, não é isso que a gente quer. Não é só fazer mais um culto, vamos fazer mais um culto, não é isso. O projeto, ele é maior do que apenas um culto, ele visa um propósito, ele visa um resultado. Tem que alcançar esse resultado, né? Porque, por exemplo, vamos fazer o GECEL, amém, vamos fazer. Aí pega vários casos aqui e tal, faz GECEL. Aí tem lá 5 GECELs. Glória a Deus, temos 5 GECEL. Passa um ano, quantos GECEL nós temos? 5 GECEL. Passa 2 anos, quantos GECEL nós temos? 5 GECEL. Passa 3 anos, quantos GECEL vocês têm? 5 GECEL. Vocês não estão fazendo GECEL. Está errado. Entendeu? Porque se começou com 5, no outro ano tem que ter no mínimo 7, 8. No outro ano já tem que ter 12, 13. No outro ano já tem que ter 20. Tem que crescer, porque se não estiver crescendo, está errado. Entendeu? Então, assim, a diferença, por exemplo, do GECEL que funciona, o GECEL que não funciona é isso. Eu conheço vários pastores da nossa igreja que dizem que está fazendo GECEL. Aí você vai lá, conversa com ele começou com 5, 10, sei lá quantos GECEL que ele começou. Aí você conversa com ele 5 anos depois, ele está com a mesma quantidade de GECEL ou até menos do que quando ele começou. Então, não está fazendo certo, não está tendo resultado, não está chegando ao objetivo. Ele só mudou o culto, ele tirou o culto da igreja e levou para as casas. Amém. Não estou dizendo que isso é ruim, mas não é o GECEL, não está chegando ao objetivo. O objetivo do GECEL é ganhar almas e é formar líderes e multiplicar. Se não está ganhando almas, se não está formando líderes, não está multiplicando, não é GECEL. Entendeu? É culto no lar. Amém. Não estou dizendo que culto no lar seja ruim. Culto no lar é bom, mas não é o projeto GECEL. O projeto GECEL visa multiplicar. Então a gente vai ter que multiplicar. Se não chegar a multiplicação, nós estamos errados, né? Faltando alguma coisa ou está errando em alguma coisa. A gente tem que avaliar isso para ver onde a gente está errando, onde a gente está falhando e conseguir resolver isso. Tá? A diferença, por exemplo, do culto no lar para o GECEL.
como a irmã falou aqui, né? Antigamente a gente fazia muito culto no lar. Eu sou wesleyano desde que eu nasci, tenho 38 anos, então estou 38 anos na igreja wesleyana. Eu vi muito culto no lar. Meu pai fazia muito culto no lar. Então, assim, eu sei como é que funciona. Só qual que é a questão do culto no lar? Vamos dizer que a gente tem um grupo aqui que faz culto no lar. Geralmente é sempre aquele mesmo grupo. E tudo depende daquele grupo. Então, vamos dizer, você começa no primeiro ano culto no lar, que faz. No segundo ano, é as mesmas pessoas que está fazendo. Entendeu? Não muda as pessoas. Por exemplo, vamos dizer que é fulano e ciclano que são os líderes do culto no lar. Eles continuam sempre com os líderes no culto no lar e não muda, não acrescenta mais pessoas. Não multiplica. Já o GECEL, o foco é diferente. Você começa com pouco, daqui a pouco está multiplicando. Então começa às vezes com 1, no outro ano já tem 2, no outro ano já tem 4, no outro ano já tem 8, no outro ano já tem... Vai multiplicando. Por quê? Porque o foco é formar pessoas para fazer o mesmo que a gente faz. Então, o foco no GECEL se eu tenho um GECEL, eu já tenho que estar pensando no próximo líder que vai assumir o próximo GECEL, eu tenho que estar treinando essa pessoa, capacitando ele, porque um dia ele vai assumir o novo grupo, e depois quando ele assumir o novo grupo, ele tem que estar pensando em quem vai assumir o próximo, e ele vai ter que liderar essa pessoa, formar ela, e treinar ela, e colocar ela no fogo também para fazer, para ela poder multiplicar, e assim vai, porque senão não adianta, né? Igual Jesus fez. Ele ensinou os discípulos, mas depois ele enviou. E ele falou, agora vocês vão fazer o mesmo que eu fiz. A autoridade que eu tenho, eu estou dando para vocês agora. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermo, vocês vão fazer milagre, vocês vão... E deu para eles autoridade. E às vezes, na igreja, a gente não dá autoridade para as pessoas. Daí elas não crescem. Ela fica amarrada ali, não cresce. Aí a gente sempre fica fazendo a mesma coisa e ela não cresce. E o foco de GECEL é diferente. É fazer as pessoas crescerem, para elas fazerem também. Amém, pastor? Pastor Beto. Isso aí que o pastor disse de formar a pessoa, esse ensino para formar a pessoa é dentro lá no GECEL, ou você vai ter que tirar um dia separado com esse suposto líder que você vê que tem realmente potencial ou dom para ser um novo líder? Você vai treinar ele dentro lá do GECEL, no mesmo dia do GECEL, ou você vai ter um dia particular com ele para ensinar ele? São as duas coisas, tá? O treinamento teórico é na escola de líderes. Por isso nós estamos falando aqui com vocês. Nós estamos criando uma escola de líderes, que é diferente da EBD. Nós estamos aqui começando agora na EBD, porque a igreja não tem costume de ter escola de líderes ainda, certo? Essa igreja ainda não tem. Todas as igrejas que eu pastoreei sempre trabalhei com escola de líderes. Mas a igreja ainda não está acostumada. Então, pessoal, vamos começar na escola bíblica, mas a partir de que a gente terminar esse módulo, não vamos fazer mais na escola bíblica. A escola bíblica volta ao normal. A gente vai começar na terça-feira à noite fazer a escola de líderes. Vai ser uma semana sim, uma semana não. Então, 2 vezes por mês, a gente tem um compromisso da escola de líderes para a formação dos nossos líderes. Nós trabalhamos com 5 módulos de estudo. Então, esse é o primeiro módulo desse livro aqui. O segundo módulo já é outro livro, onde a gente vai formando esse líder. Pessoas que vão liderar, pessoas que mesmo que eu não quero liderar, mas quero aprender. Vem para a escola de líderes, você vai aprender e você vai lá na frente, você vai ajudar. Às vezes você não quer ser líder, mas você pode ser um anfitrião que vai receber as pessoas na sua casa. Você pode ser um secretário que vai ajudar o líder ali com várias coisas, com lanche, com os aniversariantes do grupo, com outras coisas. Então, tem várias funções no GECEL. Para isso, você precisa participar da escola de líderes. E a prática você vai aprender lá no GECEL. Né? Então, o líder, ele vai treinar a pessoa que ele encontrou no GECEL que tem potencial. Na teoria, aqui na escola de líderes, e na prática, lá no GECEL. Ele vai colocar essa pessoa para fazer as coisas no GECEL, ele vai estar orientando, ele vai estar averiguando depois se ela fez certo ou não, vai conversar com ela, isso aqui pode melhorar, isso aqui não foi legal. Então vai naquele crescimento ali, né? Até que a ideia é que em 1 a 2 anos, aquela pessoa ali esteja pronta para se tornar um líder, né? Então, esse processo vai crescendo aí, tá bom? Quer fazer mais alguma pergunta, pastor? Não, o pastor já respondeu. Eu ia fazer a seguinte pergunta. No caso de um visitante, tá? Que está ali, passa um determinado tempo e ele consegue, de repente, entrar em uma outra casa. É lógico que o líder dessa uma outra casa não vai ser ele, porque ele precisa ser treinado. Sim. E muitas vezes ele não vai querer vir para a igreja. Então não vai ter como colocar ele lá como líder.
Não, sem... Vai pegar um líder treinado, né? Sim, Tá. sem ter feito pelo menos os 2 primeiros módulos da escola de líderes, a gente não libera líder nenhum para liderar. E não é só porque fez a escola de líderes também que a gente libera para ser líder. O líder ele tem que ter o aval do pastor e ele tem que ter o aval do líder dele. Ou seja, o líder que está caminhando com ele lá no GCEL tem que demonstrar para o pastor que aquela pessoa está pronta, tem potencial. E o pastor vai avaliar também aquela pessoa para ver até que ponto ela está pronta ou não, tá? Então, não é qualquer pessoa que pode liderar. Ou seja, a gente espera, a gente crê que todos podem chegar a liderar um dia. Isso a gente crê. Mas não significa que qualquer pessoa pode liderar, de qualquer maneira, não. Tem um processo a passar, né? Tem uma caminhada a trilhar até que ela chegue a se tornar um líder, tá? Então, futuramente, vamos dizer, lá no futuro, a gente vai ter várias classes aqui na igreja de escola de líderes. Vai ter a classe do módulo 1 funcionando, ao mesmo tempo vai ter a classe do módulo 2 funcionando, ao mesmo tempo vai ter a classe do módulo 3 funcionando, porque vai ver várias pessoas em vários níveis diferentes caminhando, né? Então, por exemplo, Este livro aqui é o módulo 1? Esse é o módulo 1. Então, assim, vou dar um exemplo. Lá na nossa igreja de Nova Campinas, por exemplo, no meu primeiro ano, a gente só tinha a classe do módulo 1. Então, a gente teve 2 classes do módulo 1, ou melhor, no primeiro ano teve uma classe só do módulo 1. No segundo ano, já teve 2 classes do módulo 1. E aí, o que acontece? No segundo ano, eu já tinha a classe do módulo 1 e do módulo 2. Porque o pessoal que fez o módulo 1 no primeiro ano, no segundo ano agora está fazendo o módulo 2, certo? Só que agora no segundo ano tem pessoas que não fizeram o módulo 1 lá no primeiro ano, então eles vão entrar na classe do módulo 1. Então no segundo ano você já tem classe do módulo 1 e classe do módulo 2. No terceiro ano, a gente já tem classe do módulo 1, do módulo 2 e do módulo 3. Quem fez o módulo 2 já está no módulo 3. Quem não fez nenhum vai lá para o começo, né? Então, você vai criando uma escola de liderança na igreja realmente, que tem ali o processo, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5. A partir do módulo 5, esses líderes, na verdade, a partir do módulo 3 em diante, quem concluiu o módulo 3, esses líderes já começam, os que se destacaram mais, já começam a ajudar o pastor a ministrar os outros módulos. Então, o cara que concluiu o módulo 3 lá já está dando aula do módulo 1. O pastor, eu já não estava dando aula mais do módulo 1. E dava aula do módulo 1 já eram os líderes que eu formei lá desde o primeiro ano. No terceiro ano, agora já estava eles dando aula do módulo 1. E eu estava lá com o módulo 2 em diante. O 2 já tinha alguns líderes que me ajudavam também. E assim, o processo é o quê? É a gente formando as pessoas, capacitando elas. E aí o pastor vai ficando cada vez mais cuidando dos módulos mais em cima, né? E os outros líderes vão assumindo os módulos anteriores. E a gente vai caminhando, né? O processo é não travar no pastor. Eu não posso fazer tudo sozinho. Então não pode travar tudo em mim. Então eu tenho que avançar e outros têm que assumir o que eu estou fazendo. Então o processo de crescimento é esse. Eu vou avançar, vou para frente. E outros que eu estou treinando vão ter que assumir o que eu estava fazendo lá atrás. A gente vai avançando, a gente vai progredindo, né? Então é mais ou menos isso aí. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? Então é isso. Mais alguma dúvida, irmãos? Ou pergunta? Vai ter uma lição aqui que vai falar só sobre a formação de líderes. Aí vai ficar bem claro isso daí. Mas aqui a gente está indo devagar, né? O processo é lento, mas vai chegando aí. Nós temos mais aí umas 12 aulas talvez pela frente. E aí quando chegar ao final vocês vão ter entendido certinho o processo, qual que é o projeto, como é que funciona, do começo até o fim. E a gente vai colocando em prática, né? Colocando em prática e já desafiando outros irmãos para fazer o módulo 1 também, né? E os irmãos que estão aqui no módulo 1 conosco, quando terminar, 2 terças no mês a gente vai estar no módulo 2. Quem quiser fazer o módulo 2 está convidado, né? A estar no módulo 2 com a gente na terça-feira, ou quem não pode vir, a gente está sempre gravando a aula, você pode fazer em casa, né? A aula e depois mandar um recado para nós, pastor, assisti a aula tal aqui, vou estar registrando lá, né? Certinho, para a gente poder acompanhar e estar bem ok aí no crescimento do treinamento da igreja, tá bom? Essas reuniões assim que está falando, né, o grupo dos lares, assim, os pequenos grupos, o louvor, como é que vai ser? Não é assunto para hoje ainda. Eu vejo Eu vejo uma coisa, pastor, né, que aqui um tempo, né, levantava sempre alguém
deixava marcado, né, na hora do culto para ofertar um louvor ao Senhor. Hoje não se vê ninguém mais levantar ou deixar um bilhetinho para fazer um louvor. Então, eu noto uma diferença tão grande nisso aí. Às vezes alguém pode ter um louvor para edificar a igreja ou falar com alguém que está cultuando, né, irmãos? E isso aí terminou. E por quê? É porque se a pessoa não treina em nenhum lugar, né? Aí ela não tem coragem também de apresentar nada aqui, né, no culto. Quando os pequenos grupos começam a se desenvolver, você vai ver que os talentos das pessoas, os dons das pessoas vão aflorar. Entendeu? Porque talvez a pessoa não tenha capacidade ainda, vamos dizer, de tocar um violão aqui no culto, mas às vezes ela sabe tocar um pouquinho, lá no GCL já vai fazer diferença. E lá ela vai treinando, lá ela vai aperfeiçoando, daqui a pouco ela já está segura, vai vir cantar aqui também, tocar aqui também. Por isso que o GCL, ele floresce os dons das pessoas, né? E isso ajuda, isso vai acontecer. Tá? Mas será que não é também, às vezes, né, desculpe eu falar, né, irmão? A escola dominical é para isso mesmo, né? Será que não é, às vezes, do pastor dar um toque nas pessoas, né? Preparar um louvor em casa, orar a Deus, né? Ofertar um louvor, às vezes também, por falta disso, uma orientação do anjo da igreja, né? Para a igreja, né? Eu não sei, irmão, porque eu acho assim, se você canta, se você gosta de cantar, a primeira coisa que você vai sentir desejo é de fazer isso, e você vai pedir ou vai falar com alguém que você quer fazer, né? Vou dar um exemplo, os irmãos mesmo, quando os irmãos voltaram a congregar depois da enfermidade, a primeira coisa que o seu irmão falou, né? Pastor, quando a gente puder dar uma oportunidade pra gente, a gente pode cantar e tal. O que eu falei para os irmãos? É só falar quando quer, né, apresentar, que a gente dá a oportunidade. Então, assim, eu acho que com o tempo, quem tem alguma aptidão ou talento aí, ou gosta de fazer isso, vai se apresentar, né? Vai falar que gosta, vai falar que tem esse dom, e as coisas vão acontecendo. Eu estou chegando agora, não conheço quase ninguém, não sei se tem mais alguém aqui que canta ou que não canta, mas com o tempo a gente vai descobrindo, né? E as coisas vão aparecendo, né? E aí a gente vai usando as pessoas de acordo com o dom, com o talento de cada um, né? E é isso, mas vai florescer, fica tranquilo, fique em paz que isso acontece. Então vamos orar, queridos, vamos ficar de pé, vamos orar, que Deus possa estar nos abençoando.